viu, Vivian, como o livro do Cláudio Guerra está sendo muito citado, e se tiver um exemplar, pelo menos para a gente mostrar, enquanto ele tem aí um, pronto. Aqui é o livro, né, do torturador, né, Cláudio Guerra, Memórias de uma Guerra Suja. Esse livro é dois jornalistas, né, em que ele resolveu falar e contar para os jornalistas fizeram esse livro, que é o Marcelo Neto e o Rogério Medeiros. Mas o relato do jornalista é apenas a transcrição e a forma jornalística do depoimento do Cláudio Guerra. O livro, quer dizer, é apenas as informações que ele colocou. A gente questiona, acha que muita coisa aí não é verdadeira, porque os caras também, quando ele traz 12 casos, são os casos mais emblemáticos. Talvez seja dizendo que as pessoas foram incineradas na usina de Campos, talvez isso dê uma satisfação e a gente passe deixar de denunciar, porque já teve o resultado que a gente buscou por tanto tempo, saber o que ocorreu com essas pessoas. Mas isso é importante para a gente. Mais importante é identificar quem fez isso tudo que ele está declarando. Não é só saber que Fernando foi incinerado, colocado os restos mortais em algum lugar. A gente quer saber quem foi que fez esses crimes. Identificar essas pessoas. E a questão, a gente sabe que a Comissão da Verdade não tem o poder de julgar essas pessoas, mas é um dever do Ministério Público e de nós, familiares, tendo os elementos, ingressar em juízo, né, para questionar, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal, em que diz que a anistia perdoou esses crimes. Quem entende que não perdoou, a tortura, são crimes contra a humanidade, imprescritível. A qualquer momento que se identifique algum torturador, algum assassino do povo brasileiro que tenha cometido essas atrocidades, esses crimes, esses criminosos, tem que ser levado à justiça, tem que ser apurado. Se ele vai cumprir ou não a pena, se ele tem mais de 90 anos, 100 anos, já morreu, é outra história. Mas que a história tem que ser contada, a memória de um país é um direito humano que pertence ao povo brasileiro e nós não podemos transigir de contar a história como a história realmente foi e enaltecer, colocar no pedestal dos heróis da pátria todos esses companheiros que deram a sua vida. Bom, o doutor Manuel Moraes veio de Pernambuco e ele é o relator da Comissão da Verdade do Estado de Pernambuco. Muito obrigado por o senhor ter vindo, pelo deslocamento. Então, o senhor tem o tempo necessário para a sua fala. Queria agradecer a todos. Boa tarde a todas as companheiras, os companheiros, militantes, todos nós que estamos aqui hoje à tarde, os que estão nos ouvindo, né, transmitido pela internet, essa sessão tão importante, e aqui complementar o deputado Adriano Diogo pela brilhante iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo de criar a Comissão Rubens Paiva. Deputado, o senhor sabe da nossa expectativa de Pernambuco, da parceria que nós já temos com várias pessoas que compõem a comissão, aqui Rubens Paiva, e principalmente pela ajuda sempre presente que nosso irmão Ivan vem a Pernambuco e colabora com a gente permanentemente. Então já é um parceiro dessa luta e claro que agora com a comissão se torna mais ainda a possibilidade de ter mais instrumentos para continuar a fazer o trabalho que ele sempre fez e que é uma referência para todos nós. A Marcelo Santa Cruz, meu companheiro, Rosalina, grato pela citação como irmão, mas irmã nessa luta, Amélia Teles, Francisco Oliveira, né, símbolo de Pernambuco como torturado, perseguido político, preso por mais de 9 anos, né, Francisco, em Itamaracá, por defender liberdade, algo que é tão precioso para a nossa juventude. Otto Figueiredoas, né, pela sua pesquisa incessante
na busca da verdade em relação a tudo que aconteceu sobre a AP e a PML, e claro, a Elzita Santa Cruz, que a gente não pode deixar de citar. Bem, eu queria colocar-me nessa tarde na condição de relator do desaparecimento forçado de Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz, mas eu primeiro queria me colocar, situar vocês que estão aqui do lugar que nós ocupamos nesse debate. Em 2009, o Brasil convocou, através do presidente Lula, a 11ª Conferência de Direitos Humanos, que um dos eixos dessa 11ª Conferência, vocês sabem que até a 9ª Conferência de Direitos Humanos, ela era organizada pela sociedade civil. A partir da 10ª, ela passou a ser estruturada não só pela sociedade civil, em regime de colaboração, mas principalmente pelo Estado, a partir da criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que passa a ter status de ministério. E as conferências de direitos humanos, que tinham, como disse, um papel de sociedade civil e de controle social, passa a ser parte de uma política pública, de construção da política pública de direitos humanos. Um dos eixos da 11ª Conferência, que foi produzido um relatório dessa conferência, foi o Pacto Federativo. Ora, nós somos uma república federativa. A União, Estados e municípios têm prerrogativas, embora, claro, que responsabilidades diferentes, mas existem, entre esse pacto, papéis a serem exercidos por cada ente do Pacto Federativo. Uma das discussões que nós fazíamos na Conferência de Direitos Humanos, acerca desse Pacto Federativo, é a necessidade do respeito, do protagonismo, dos mecanismos de direitos humanos a serem criados, não só na esfera federal, mas que sejam também descentralizadas as políticas, os planos nacionais, aos planos estaduais de direitos humanos, por que não dizer municipais de direitos humanos, e também aos mecanismos que venham a ser necessários para a luta dos direitos humanos. E é nesse espírito que Pernambuco cria, a partir do projeto de lei, da Lei 14.688, de 1º de junho de 2012, a Comissão da Verdade de Pernambuco. Produzida essa comissão a partir de uma pressão da sociedade civil, que se constituiu em um Comitê da Memória da Verdade, do qual eu faço parte como membro, na época, fundador, Marcelo Santa Cruz e vários companheiros que não estão aqui, mas estão permanentemente na luta da sociedade civil lá pernambucana. E essa comissão foi constituída, esse comitê foi constituído a partir das entidades de direitos humanos que existem no estado de Pernambuco. Nós temos e somos herdeiros, a grande parte das entidades, e eu queria citar 3 em especial, em particular, de tantas outras, o GAJOP, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro do Helder Câmara, da antiga Justiça e Paz, que foi a Comissão de Justiça e Paz, presidida por Dom Helder Câmara, que foi um baluarte, na época, em Recife, na proteção ou na denúncia das torturas feitas aos presos políticos, tanto no estado de Pernambuco como a nível nacional, fora do país. E é em função disso que, depois da Comissão de Justiça e Paz, digamos assim, mudar o perfil, é que as pessoas que faziam parte da Comissão de Justiça e Paz, por exemplo, Dr. Marcelo Santa Cruz, vão constituir, vão fundar entidades de direitos humanos. Marcelo Santa Cruz é fundador do Centro de Cultura Luiz Freire, é fundador do GAJOP e é fundador do SENDEC. Isso é só para vocês terem ideia da importância de Marcelo para Pernambuco. Não só, digo, da pessoa, mas do que ele representa. Então, essas entidades de direitos humanos, todas elas, cito 3 por conta dessa afinidade, são devedoras da família Santa Cruz. São devedoras do que eles representam, do que disse Amélia. Ou seja, a família Santa Cruz limitada a lutar pelos seus desaparecidos, ou Rosalina pela sua tortura, ou Marcelo pela perseguição que teve na faculdade. Lembre-se que na eternidade, como universitário, Marcelo teve um colega de infância que o dedurou dentro da faculdade de Direito. Isso tem que ser dito. Talvez não por ele, mas pela Comissão da Verdade. E essas pessoas que fizeram questão de colaborar e de denunciar pessoas como Marcelo, pertenciam a uma rede muito mais ampla e nociva, que era o Comando de Caça Comunista, que era um grupo de ultradireita que se organizava à margem da Igreja Católica e de igrejas protestantes e de setores da sociedade, elites agrárias, que tinham práticas de extermínio. Exterminar padres, pessoas, jovens, adultos, quem que seja, que fosse comunista.
Na verdade, o CCC é produto do movimento anticomunista, e esse movimento anticomunista se articula dentro da TFP e de outras redes que produzem uma visão anti-teologia do Vaticano II. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de Fernando Santa Cruz, de Eduardo Collier, de Paulo Wright, todas essas pessoas pertenciam a uma organização política chamada AP, Ação Popular, que se organiza em sede da Igreja Católica, numa compreensão teológica de que a Igreja não se restringe à Igreja Católica, mas à Eclésia de Teilhard Chardin, é a ideia de uma dimensão muito mais ampla. A Igreja é o ser humano, e o ser humano, como diria Dom Helder, é o nosso irmão. E qualquer pessoa que existe na Terra é uma pessoa viva, digna, capaz de ser e de ser respeitada a dignidade da pessoa humana. A AP vai, então, radicalizar esse pensamento de Teilhard Chardin, de Jacques Maritain, de Padre Lebré, que para a nossa juventude, talvez aqui poucos, né, da nossa juventude, nós não conhecemos. Mas são teólogos que foram fundamentais para uma compreensão mais larga do que representa o Vaticano II, que é a modernização da Igreja. E esses jovens que foram e são católicos, né, vão entender na luta política estudantil um mecanismo de ampliação da evangelização. A evangelização não é só levar a palavra de Deus, mas a evangelização é mudar a realidade social. Porque tomando conta do Estado, ou incorporando os valores da eclésia no Estado, ou no movimento estudantil, ou na organização política, onde quer que seja, nós encontramos a justiça social. Na verdade, nós estamos falando de uma carta conciliar chamada Rerum Novarum, que aponta essa igreja mais libertária, essa igreja dos pobres, que vai depois ser chamada de Teologia da Libertação. Então, a PML vai ser perseguida também por conta dessa opção e se torna depois leninista e marxista, se tornando a PML. E depois, em 73, a PML do B, quando uma parte desse grupo opta pela entrada ao Partido Comunista do Brasil e também a própria luta armada. Vejam, essa opção radical pelos pobres, ou talvez essa opção pela cruz, é uma radicalização teológica de um compromisso preferencial pelos pobres. Então é disso que nós estamos falando, porque parece que às vezes a gente está falando do desaparecido político como sendo um militante inconsequente, uma pessoa que é enganada por alguém astuto e que se envolve na luta política porque era uma pessoa voluntarista. Fernando não era voluntarista, era um quadro político, assim como Eduardo Collier, assim como tantos outros que lutaram ou que são sobreviventes, que estão aqui. Lutaram por opção, fizeram a luta política porque acreditavam nos seus projetos e se tornaram o que se tornaram, ou não se tornaram, não é? Veja a Rosalina aqui, referência nacional do curso civil e social, na perspectiva crítica do curso social que ela representa, e o que seria de Fernando se fosse vivo? O jurista que seria Fernando, ao quilate que é Marcelo Santa Cruz para Pernambuco. É disso que nós estamos falando. É o atraso de pessoas que morreram e que não tiveram o direito de serem pais. De pessoas que não tiveram o direito de seguir a opção pela liberdade e pela utopia. Então, a sociedade pernambucana, devedora que é de tudo que Marcelo, a família de Fernando e tantos outros presos políticos de Pernambuco, que se tornaram, depois da redemocratização, pessoas fundamentais da estruturação democrática do Estado de Pernambuco, devedor que Pernambuco é de toda essa história. Chegou o momento que o Estado de Pernambuco assumisse o protagonismo esse que nós já buscávamos desde a 11ª Conferência de Direitos Humanos, de constituir uma comissão da verdade, entendendo o Estado que tem autonomia para isso. Através do Pacto Federativo, nós somos um Estado autônomo e nós podemos constituir uma comissão. E a Comissão de Pernambuco, a partir, inclusive, da intervenção de Marcelo, no processo de negociação e de construção dessa lei, que essa lei foi negociada com o comitê, com a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, que, inclusive, é um projeto de lei do Executivo, que foi aprovado e tramitado na Assembleia Legislativa por consenso de todos os partidos. Isso é importante ser dito. A comissão tem uma legitimidade ampla, porque a discussão de direitos humanos é apartidária. Não se foca aqui o PT, o PCdoB, o PFL, seja quem for. A discussão de direitos humanos aqui é uma discussão de Estado, não é uma discussão de governo. E o governo de Pernambuco assim entende e ingressou com a ação o projeto de lei, a Assembleia assim entendeu por consenso aprovar o projeto, e foi feito algo que também, ao nosso ver, é muito importante.
A composição da comissão segue uma regra estabelecida pela sociedade civil, que é uma consulta à sociedade civil para que 1/6 dos 9 membros, nós somos 9, sejam vindos oriundos da sociedade civil. E só 3, assim dito pelo próprio governador, não tem o interesse de nomear mais do que 3, serão indicações do governador. Assim foi feito. O governo do Estado, depois de aprovado decreto, solicita à sociedade civil que indique nomes. Como eu vinha da coordenação do GAJOP, que é uma das entidades do qual Marcelo foi fundador, e atuei no SENDEC e em outras entidades na luta pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, fui indicado. Em função dessa responsabilidade, estou aqui. Ou seja, nós, enquanto comissionados da Comissão Estadual Dom Helder Câmara, sim, a nossa comissão tem como nome o legado de Dom Helder Câmara, não podia ser diferente, porque não significa, claro, que a nossa comissão ela é católica, ela é laica. Mas ter o nome de Dom Helder Câmara significa dizer um reconhecimento que ele não é bispo só da Igreja Católica, ele é um bispo do povo brasileiro. E sua luta política por essa concepção da teologia, pela opção dos pobres, faz com que nós sejamos uma comissão que temos uma responsabilidade infinita, não só pelo nosso legado da lei, a responsabilidade legal, mas pelo simbolismo de Dom Helder para todos nós que somos pernambucanos, ou nordestinos, ou brasileiros, ou quiçá cristãos, ou quiçá seres humanos desse país ou desse mundo que o conheceram. Então, a partir desse legado, o que eu queria dizer a vocês é que a própria lei estabelece que nós temos um mandato. Temos 2 anos, e a partir desses 2 anos poderão ser prorrogados. A lei também diz que nossas investigações são para investigar casos de tortura, estupros, graves violações de direitos humanos praticados por agentes públicos no Estado de Pernambuco, significa dizer torturas praticadas por pernambucanos ou pelas instituições da segurança pública do Estado de Pernambuco contra qualquer brasileiro. Claro, ou seja, o Estado colaborando com a repressão que era federal, comandada pelo Exército, mas que também tinha agentes públicos do Estado, concursados públicos, espaços cedidos pelo Estado. E também investigar todas as situações de violação de direitos humanos praticadas contra pernambucanos fora do Estado de Pernambuco. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Além do convite do deputado Adriano, repito, pela sua atuação brilhante aqui na Assembleia, mas também pelo interesse público da sociedade pernambucana. E aqui eu falo não só como alguém que conhece Marcelo, alguém que é próximo do movimento de direitos humanos. Eu estou aqui representando a opinião pública de Pernambuco. Agora, a opinião pública pernambucana, representada numa comissão estadual, que é um órgão provisório. E por que é provisório? Porque até hoje o Estado não teve interesse de investigar essa história. É preciso deixar bem claro que só existe comissão da verdade porque o Estado nunca quis apurar essa verdade. As comissões da verdade só existem, lato sensu falando, nas 40 experiências que existem no mundo, porque todos os estados tiveram como opção, principalmente os estados que viveram transições como ditaduras ou cisões sociais graves, como no caso do apartheid na África do Sul, os estados não tiveram capacidade de pactuar com a sociedade ou de discutir com a sociedade as graves violações que ele praticou. Então, como o Estado não tem condições, muitas vezes até moral, né, de fazer essa investigação, é chamada por parte da sociedade civil e de pessoas que são designadas em função de sua atuação, seja no campo diplomático, seja no campo da atuação de direitos humanos, a composição dessas pessoas em comissões da verdade. Esse engajamento, esse manto jurídico, ele está fundamentado numa teoria chamada justiça de transição. E o que significa a justiça de transição? Significa dizer que durante uma ditadura militar, um regime totalitário, as instituições elas mudam seu sentido, mudam a característica de ser. Essa casa, que é a casa do povo paulista, de produção de leis e normas, passa a ser um lugar de denúncia, de deduragem, de perseguição, de leis arbitrárias, não é? Ou seja, as instituições se transformam. Uma faculdade de Direito, como era a Faculdade Tobias Barreto, a nossa faculdade tão simbólica de liberdade, vai se tornar a faculdade que vai caçar Marcelo Santa Cruz. É isso que é um regime ditatorial. E é por isso que se instala a necessidade de uma comissão da verdade, ou seja, de uma justiça, de transição, que é entender como os mecanismos do Estado, vejam, se tornam mecanismos totalitários, ou mecanismos que vão construir essa estrutura terrorista de Estado. Porque, na prática, o Estado começa a praticar, então, tortura, ou seja, terrorismo. É o terrorismo de Estado.
E esse terrorismo de Estado, praticado de uma forma indiscriminada, ela vai ser estruturada como uma política pública. Veja, quando a gente fala de política pública, o nome por si só não quer dizer que ela seja boa, não. O nazismo produziu uma política pública de exterminação dos judeus. Então, o que nós precisamos para que essa política pública, identificar o que foi a política pública terrorista do Estado, significa dizer, se debruçar sobre todos os vieses, sobre todas as informações, sobre toda a produção desse Estado. E como fazer isso se nós não temos acesso aos documentos? E como fazer isso se o Estado não reconhece o dano que praticou, a mentira que fez? Porque Marcelo e Rosalina não contou, mas o Estado brasileiro, no caso de Eduardo e Fernando Santa Cruz, foi mais além. Não só mentiu para as famílias, mas mentiu para os organismos internacionais. Produziram documentos oficiais do Estado dizendo que Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz estavam, na verdade, foragidos. Não eram nada presos ou perseguidos, eles estavam, na verdade, processados por crimes comuns. Deviam, na verdade, estar fugindo da polícia, porque, na verdade, são bagunceiros. Não dizem dessa forma, mas esse é o conteúdo. Então, vejam, o Estado brasileiro mente, não é só para a família, são para os organismos internacionais. E os organismos internacionais criam mecanismos de consulta ao Estado brasileiro, e esses mecanismos de consulta não são respondidos à altura do que nós chamamos de sistema de direitos humanos, seja a OEA, seja a ONU. E por que isso acontece? Porque também os mecanismos internacionais daquela época, de 68, etc., viviam uma crise política interna. E essa crise política interna faz com que nós tenhamos em xeque, ou coloquemos em xeque muitas vezes, o próprio debate acerca dos direitos humanos. Muitas pessoas dizem, olha, a OEA não tem poder, não pode julgar, essas coisas não têm consequência. Sendo que a partir de 93 surgiu a segunda Convenção Internacional dos Direitos Humanos. E nessa segunda Convenção Internacional dos Direitos Humanos, esses mecanismos se aprimoraram a ponto de fazer com que haja uma maior blindagem por parte dos mecanismos em relação aos Estados. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2009 o Brasil foi condenado em função do desaparecimento forçado de 70 guerrilheiros da guerrilha do Araguaia. E essa condenação ela é fundamental para entender a importância dela no contexto do qual nós estamos falando. O dano continuado dos guerrilheiros do Araguaia é o mesmo dano continuado do desaparecimento de Fernando e Eduardo Collier. A jurisdição é a mesma internacional. Então, significa dizer que se o Estado não der respostas a Rosalina, a Fernando e a Marcelo sobre Fernando e sobre Eduardo Collier, o Estado estará incorrendo em grave violação de direitos humanos no mesmo sentido que foi o desaparecimento dos 70 guerrilheiros. Por isso que nós, a Comissão Estadual, priorizamos nas investigações os desaparecidos políticos, porque dos desaparecidos políticos nós temos jurisprudência internacional capaz de forçar o Estado a fazer a investigação, produzir recomendações e inverter o processo, né, o processo degenerativo que é o Estado terrorista. Então, vejam, mas paradoxalmente e infelizmente, o nosso Supremo tomou uma medida de entender que a lei da anistia ela é compatível com a nossa Constituição, a DPF 153, promovida pela OAB. E aí a Comissão da Verdade, ela entende que o papel dela como o ponto de partida da Comissão da Verdade da Honra da Câmara é, através das audiências públicas, através do debate dos relatórios que nós vamos apresentar à sociedade, através de todo o trabalho que nós possamos desenvolver, é criar uma consciência crítica na sociedade para que haja pressão, não pela comissão, porque nós somos, como eu disse, órgão provisório, não somos justiça, mas cabe à sociedade se organizar e se vir, e por isso essa audiência é tão importante, deputado, porque cabe à Assembleia Legislativa de São Paulo, à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, aos deputados federais, fazerem pressão, fazerem movimento social, produzirem um movimento nacional para que haja efetiva mudança da compreensão da decisão 153 do STF. O que nós chamamos que é possível através dos embargos declaratórios. Ou seja, nós temos agora o Brasil em dois sentidos. Um Brasil que é condenado pela Corte Interamericana e um Brasil que se diz totalmente compatível a lei da anistia com a nossa Constituição de 88. Ora, a Constituição de 88 é que incorpora os direitos humanos. É a Constituição do artigo 5º que incorpora o crime de desaparecimento, e se nós formos analisar, o crime de desaparecimento político incorre no Código Penal em 9 crimes. Ocultação de cadáver, não é? Falta do devido processo legal e tantos outros que aqui a gente não vai se prolongar.
Então, eu queria avançar, para ir concluindo, dizendo para vocês do destino de todos os relatórios e documentos que nós vamos ter. Eu queria passar para vocês um pequeno vídeo que a própria lei cria a partir do momento que a comissão termina, a comissão do Helder Câmara, ela entregará toda a documentação ao chamado Memorial da Democracia. Esse memorial já é um produto da própria lei. Não tem som, não, é sem som. É só um vídeo, é um arquiteto, que é o projeto. Então, esse memorial, ele se situa no centro do Recife, no Liceu de Artes e Ofícios, que é dentro, quem conhece o Recife, é dentro de uma área nobre, quer dizer, é politicamente importante, porque é na frente do Teatro Santa Isabel e do Palácio do Campo das Princesas. Então, esse memorial será um espaço onde toda a documentação acerca de Marcelo, acerca de Eduardo, Fernando Collier, será disponibilizado de uma forma planejada por um projeto historiográfico. Embaixo desse Memorial da Democracia terá um cofre. Esse cofre é a prova de fogo, etc. E será colocado lá toda a documentação que nós coletarmos. Então, nesse memorial, a ideia é que os estudantes de escolas públicas possam ter acesso a todas as audiências, possam ter acesso a todos os relatos, a todos os documentos, claro que isso produzido de uma forma pedagógica. Então, esse é um tripé da justiça de transição, que é o processo pedagógico. Se não houver pedagogicamente a informação do que aconteceu e de uma forma didática, tudo isso vai parecer a luta dos familiares e não a luta da sociedade. Nós não estamos aqui, entendam o que eu quero dizer, eu não estou aqui como familiar, eu estou aqui como sociedade pernambucana. Transcende o interesse de Marcelo e de Rosalina. É a sociedade pernambucana que quer saber aonde está Fernando, o que aconteceu com Eduardo Collier. E nesse processo do Memorial da Democracia, que é uma equipe arquitetônica produzida de uma forma especial, está em sintonia com as experiências dos centros de memória que existem na América Latina. E os centros de memória são espaços que antes se tornaram, eram espaços de tortura, que se tornaram espaços de debate, espaços que vão rememorar o que aconteceu naqueles lugares. Então, nesse caso específico, o Liceu não foi um centro de tortura, mas é um prédio estratégico num lugar importante que nós acreditamos que vai servir a essa finalidade. Pode fechar. Abrindo o arquivo da comissão, eu queria entrar na relatoria. Me perdoe o tempo, tá certo? Mas é só para vocês terem ideia de como é que procede dentro da comissão. Listar. Planejamento da relatoria. De Eduardo, aqui, ó. Relatoria, aqui, isso. Pronto. Pode listar, por favor. Baixando. Relatoria, dia 17/2. Planejamento da relatoria. Planejamento da relatoria, 17/2. Isso, aqui, 2003. Isso. É a data mais atual. Vejam, nós temos 2 documentos internacionais que orientam a Comissão da Verdade de Pernambuco. Um documento internacional que sistematiza a experiência internacional acerca da Comissão de Memória e Verdade que existe no mundo, são 40 nacionais e outras locais, é o Protocolo de Istambul. E esse Protocolo de Istambul, resumindo, traz 2 dados importantes para hoje. Primeiro, total transparência das investigações acerca das relatorias para os familiares. Então, a família de Marcelo e de Eduardo tem relatórios permanentes de todas as informações que nós coletamos. Todos os documentos, sejam sensíveis ou não, a família tem acesso a eles. Por que isso é importante? Porque muito tempo no Brasil foi dito que as informações não poderiam ser repassadas. Ora, se a Comissão da Verdade existe e as pessoas mais interessadas não têm as informações daquilo que se revela, daquilo que se investiga, há uma situação de dificuldade do entendimento da própria origem que faz com que nós possamos existir. Então, foi produzido, a partir dessa relatoria, um planejamento, pode baixar. Esse planejamento, na prática, ele é todo baseado no Protocolo de Istambul e dentro dos itens foi feito o levantamento biográfico acerca
da PAPML e de todos os casos desse processo, ou seja, dessa temática, ou seja, desse caso específico. Além disso, o processo de levantamento dos dados, sejam eles dados diretos ou indiretos. O que eu quero dizer, por exemplo, é a contribuição imensa da família de Fernando Santa Cruz, porque Marcelo Santa Cruz na verdade ele entregou para a comissão, no terceiro dia de criada a relatoria, todo o acervo que ele tem sobre o caso. Significa um dossiê produzido ao longo de uma vida. E esse dossiê está de posse da comissão, que deverá digitalizá-la, para que esse dossiê, que é o primeiro acervo que nós recebemos da Comissão da Verdade de Pernambuco, estará depositada no Memorial da Democracia. Estão entendendo? Então, toda a documentação que recebemos, ele é digitalizado, é organizado, dentro de um planejamento museológico, né, que faz todo esse levantamento, como eu dizia, didático, e esse material vai ser acesso à população. Então, é assim que nós estamos trabalhando com o recebimento de documentos e acervos. E uma coisa importante que nós pedimos em todas as audiências é a colaboração da sociedade, porque muitos desses documentos ficaram de posse da sociedade. De que forma? Às vezes, de uma forma legal, porque alguém tem um documento de posse, e em muitos casos de forma ilegal. Né? Ou seja, existem várias pessoas que têm documentos e acervos oficiais, mas, na verdade, esses documentos são oficiais. Não poderiam estar na mão de pessoas, principalmente de pessoas que colaboraram ao regime. Então, essa documentação ela é trazida quando entregue. Nós recebemos uma documentação, por exemplo, da família de um ex-delegado do DOPS de Pernambuco, e essa documentação que nós recebemos, ela foi tratada e foi possível, a partir desse acervo, identificar mais um desaparecido político de Pernambuco. Então, vejam a importância desse processo de investigação dos acervos e da responsabilidade com esses acervos. Porque se esses acervos estiverem em mãos erradas, significa uma história que não será revelada ou significa uma impunidade a mais em todo esse contexto. Pode descer? Aqui tem um relato que a Amélia já fez, é uma síntese, pode baixar. E lá na frente, nós vamos sistematizar, pode baixar. Nós vamos sistematizar algumas metas, prazos e a tentativa de identificar a causa do que levou os abusos. Isso aqui é uma recomendação internacional. As circunstâncias, isso está previsto no Protocolo de Istambul, as circunstâncias, as causas e os responsáveis. E, principalmente, vejam o que é que diz o Sistema Internacional de Direitos Humanos. O destino final e o paradeiro das vítimas, no caso do desaparecimento forçado. Baixa aqui, por favor, é porque tem uma citação embaixo. Aqui, ó, Nações Unidas. É uma resolução 9 de 11 do Alto Comissariado dos Direitos Humanos. Ou seja, a questão do desaparecimento político é uma prioridade internacional, porque é dele que é possível o crime continuado. Gente, isso é tão importante, vocês não têm... porque na prática, por que se eliminou os corpos? Porque quando se elimina os corpos, não tem crime. Na perspectiva penal. Mas sendo que a perspectiva internacional é de um direito dual, plural, e não é do direito penal que nós conhecemos na régia do direito nacional. Então, na perspectiva internacional dos direitos humanos, o desaparecimento forçado, ele corresponde a um direito natural. Enterrar o corpo, a luta de Dona Rosalina por enterrar o corpo do seu filho, é um direito que está em Antígona, que é uma narrativa grega da filha de Édipo, em função de uma disputa que se dá pelo trono de Atenas. Eu não vou aqui discutir sobre isso com vocês, isso é um debate que vocês podem ler, é importante ler a história da Antígona, mas desde a Grécia se discute o direito de enterrar o filho. Então, isso é um direito que se diz natural, ou seja, um direito elementar, um direito que é indisponível, ele não pode ser negociado, ele não pode ser sequer dado a quem quer que seja. Nem que o Estado editasse uma lei que dissesse, olha, nós podemos sequestrar de mães filhos. Essa lei seria, para o sistema internacional, totalmente incompatível com o Estado democrático ou com a sociedade de direito.
Então, a partir daí, nós vamos fazer a construção de dados e mapeamento e pesquisa de contexto. Por que contexto? Porque nós precisamos contextualizar acerca da justiça de transição o que aconteceu com as instituições. Porque no final do nosso processo, do nosso projeto, ou seja, do nosso relatório, nós vamos ter que fazer recomendações às organizações do Estado. É preciso que a educação eduque, mostrando que existe uma ditadura. É preciso que a saúde se adeque à identificação da tortura. Inclusive, a necessidade de capacitação sobre o que significa tortura, porque quem tortura não deixa marca, né? Se sofistica ao ponto de não deixar marca. Não é? As torturas que nós estamos falando é porque ela é no manto de total impunidade, mas elas existem hoje. E como é que nós tratamos com ela? Ou nós vamos continuar jogando debaixo do tapete? Não é? A identificação de evidências, identificação de qualquer padrão de repressão, coleta de documentos e audiências. Aqui vem as audiências de Collier, da família. Isso é o planejamento. Pode baixar, por favor? Fazer contatos nacionais. Todos esses contatos foram feitos. Aqui eu queria fazer um destaque importante. A deputada Luísa Erundina. Luísa Erundina participou da nossa primeira sessão, no dia 1º de junho, e da nossa primeira reunião, junto com o governador Eduardo Campos. Ela participou dessa reunião e os conselhos que ela deu foram e estão sendo fundamentais para o trabalho de nossa comissão. A companheira Luísa Erundina tem nos ajudado com subsídios extremamente importantes. Para vocês terem uma ideia, foi constituída em 92 uma comissão externa para investigar os desaparecidos políticos. Os documentos dessa comissão externa até hoje eram sigilosos. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos todos os relatos que nós solicitamos. Depoimento de Marechal, não da revista Veja, mas da comissão externa. Marival, o depoimento de Gilberto Prata. Por que o depoimento de Gilberto Prata é importante? Porque uma das linhas de investigação acerca do desaparecimento forçado de Eduardo e Fernando é o processo de infiltração. E esse processo de infiltração também se dá a partir do entendimento de como o mecanismo de repressão agia. E agia não só no processo de mudança dos órgãos públicos em órgãos de tortura e repressão, mas também de cooptação de agentes da própria luta democrática. E esse processo de infiltração se dava por duas estratégias. Uma era de sobrevivência. E eu quero aqui testemunhar, por exemplo, o sempre presente discurso de Marcelo Santa Cruz na defesa daqueles que, torturados, falaram. E Marcelo diz, sobre tortura não se discute o comportamento. Mas existe um outro tipo de depoimento que não é sobre tortura. E esse fenômeno ocorre a partir de um processo chamado pela repressão de rede de informações. E todos os delegados do DOI-CODE, pelo que nós entendemos, construíram redes. E redes que envolviam desde agentes públicos, como também pessoas que eram colaboradores. E o colaborador, gente, vai desde o padre da esquina, o pastor da igreja, a professora da escola, o professor da universidade, o membro do CCC, aquele que se entregava a revólver para matar alguém. Quer dizer, uma rede foi constituída de repressão. E essa rede ela era financiada, principalmente pelas empresas privadas. E aí nós temos relatorias, vejam, de casos e relatorias temáticas. As relatorias de casos vão discutir os desaparecimentos forçados e as torturas dos casos tópicos, e, através dessa investigação das relatorias temáticas, dos casos, nós vamos ter as relatorias temáticas. Uma delas é do financiamento da repressão. E desse financiamento, nós vamos encontrar o financiamento americano. A CIA, agências americanas e organismos do governo americano, através de uma ONG chamada IBAD, que em 1962, só para vocês terem ideia, aqui de São Paulo, talvez vocês não conheçam a realidade de Pernambuco, mas em Pernambuco existiam as Ligas Camponesas, um movimento social importante de luta pela reforma agrária. E em 62, as Ligas Camponesas representavam uma força popular tão significativa que, para o mapeamento da ditadura, inclusive do governo americano, eles acreditavam que por Pernambuco iria surgir a nova Cuba da América do Sul. Essas informações existem no chamada CPI do IBAD, que doutor Miguel Arraes, ex-governador do Estado, que na época vinculado ao PSB,
que para aquela época significava, dentro do arco de alianças, o que existia de resistência democrática no país, com outros, né, líderes, Brizola, próprio governo, de sustentação ao governo João Goulart. E o IBAD, só para vocês terem ideia, vai financiar, vai investir em mecanismos de cooptação e compra de voto explícitos na eleição de 62 contra a Raiz. Isso nós vamos levantar numa CPI chamada CPI do IBAD, que nós também estamos tendo acesso à documentação. Então, para terminar, aqui vocês têm, o que eu quero chegar à conclusão, pode baixar, é que nós temos uma série de parceiros, além da Comissão Nacional da Verdade, que tem nos ajudado efetivamente, a deputada Luiza Erundina, nós temos o Ministério Público Federal, a Comissão de Mortos Desaparecidos do Ministério da Justiça e a Comissão de Mortos Desaparecidos do Ministério dos Direitos Humanos e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Primeira audiência foi 30 de agosto e assim nós vamos tendo as ouvidas. Fizemos a ouvida de Cláudio Guerra dia 31 de janeiro. E aqui só um parêntese. Algumas das perguntas que nós fizemos e alguns dos debates que tratamos com Cláudio Guerra, naturalmente, serão ainda objeto de um relatório que será publicado para acesso a todos. Mas fica para hoje a Comissão Estadual, de uma forma preliminar, eu diria que é muito pouco dizer que o incineramento aconteceu só na usina Canaíba. Em Pernambuco, existem indícios da prática de incineramento de trabalhadores da luta pela reforma agrária nas usinas de Pernambuco. Inclusive, num depoimento de um agente da repressão lá de Pernambuco, ele chegou a dizer que Gregório Bezerra, um líder comunista importante do nosso estado, iria ser queimado vivo em uma usina em Pernambuco. Então, veja que o mecanismo de utilizar o incineramento de pessoas não era uma prática exclusiva aqui do Sudeste. Era algo vinculado ao próprio modelo oligárquico do campo, desse modelo da monocultura da cana. Agora, nós precisamos, e aí nós queremos discutir com a Comissão de São Paulo, sobre o cemitério de Perus. Porque nós acreditamos, a partir do depoimento de Cláudio Guerra, que a tese ou a hipótese do desaparecimento dos corpos serem na usina Canaíba nos parece hoje muito frágil. Não há não existe um fato probatório que faça com que nós possamos colaborar com essa versão. Nós acreditamos hoje, estamos muito mais alinhados à percepção de Otto, o escritor e pensador sobre a questão da PML. Eu acho que o caminho que ele aponta de que o cemitério de Perus e os outros clandestinos aqui de São Paulo, claro que eu não estou dizendo que isso é uma conclusão institucional, mas a partir dos indícios que nós coletamos no depoimento de Cláudio Guerra, várias partes de todo o relato dele sobre as circunstâncias dele em Pernambuco, todas elas foram colocadas em dúvida. Ou seja, parece mais uma narrativa de alguém que narra uma história a partir do que já existe. Mas não uma narrativa de alguém que efetivamente praticou, ou que praticou, como disse Marcelo, concordo. Mas existem graves lacunas para que possamos afirmar que de fato aconteceu esse encaminhamento. Não descartamos nenhuma hipótese. E, portanto, nós estamos investigando também o incineramento. É uma hipótese. Mas hoje nós acreditamos que as valas comuns, os cemitérios clandestinos de São Paulo, ao meu ver, ao nosso ver, a Comissão de Pernambuco, a partir do inclusive o Otto defende, é um caminho muito mais viável, dentro do que é possível ser comprovado. E aí nós encontramos um impasse. Parte dessas ossadas ainda não foram identificadas e sequer tratadas. Então nós temos um passivo histórico, a Comissão de Pernambuco e de São Paulo, de dialogar acerca da identificação dessas ossadas. Porque para nós eu acho que fica claro que essa identificação é fundamental. Então eu queria concluir, pode passar só para vocês verem, aqui tem a análise do acervo que o doutor Marcelo entregou, depois lá embaixo vocês vão encontrar toda a documentação acerca
de tudo aquilo que nós encontramos. Então, isso é atualizado semanalmente. Todo fato novo que nós encontramos, esse relatório é atualizado e enviado para a família. A família toma ciência dessas informações e ela tem a autonomia de saber tratar das informações. Por exemplo, o doutor Marcelo acabou de falar de uma informação que não foi divulgada pela comissão, mas ele tem autonomia, como família, maior interessado de divulgar ou não aquela informação que nós conseguimos coletar. Não quer dizer que nós não vamos informá-la de forma pública, mas nós acreditamos que a família tem essa autonomia, além da comissão, inclusive de divergir da comissão, não há nenhum problema. É o controle social da comissão. Então, por fim, vocês vão encontrar vários documentos que nós vamos sistematizar, depoimentos, todas as ouvidas de Cláudio Guerra no Ministério Público Federal. Aqui eu quero agradecer o procurador Suyama, que nos enviou toda a documentação, o Ministério Público, através da PFDC, que tem colaborado de forma efetiva na Comissão da Verdade de Pernambuco. Então, eu termino, eu acho que a gente pode ir fechando, dizendo a vocês o seguinte, primeiro uma palavra de incentivo à Comissão Rubens Paiva, no sentido de que nós acreditamos que temos muitos desafios a serem perseguidos juntos, né? Nós acreditamos, a Comissão de Pernambuco, que essas comissões, ou seja, a Comissão de Pernambuco, a Rubens Paiva, a Comissão Nacional, não podem agir isoladamente. Não podem ser investigações sobrepostas, precisam ser investigações cruzadas, porque nós precisamos ter inteligência de investigação. Essa documentação que nós levantamos precisa estar disponível para a Comissão de São Paulo e vice-versa, a ponto de que as comissões possam otimizar recursos e, evidentemente, esforços. Não tem sentido cada comissão agir de forma independente, porque não é essa a ideia de ação da Comissão da Verdade do Helder Câmara. E digo isso, eu queria registrar, não é para mérito da comissão, é para mérito da sociedade civil, é para mérito da nossa democracia. Tudo que descobrirmos, tudo que for evidenciado, tudo que vier à tona, o mérito não é de nenhum comissionado, não é de nenhum membro, mas da nossa democracia. Se conseguirmos, se ao longo de toda essa história conseguirmos resgatar a versão verdadeira de um caso, toda a nossa luta já será bem-vinda. Mas se conseguirmos, e devemos, de todos os casos, teremos êxito. E é isso que nós precisamos buscar. A evidência, os dados e os responsáveis. Agora aí, depois, caberá ao Ministério Público Federal, de posse do relatório final, agir com o seu poder que tem de tutela das garantias fundamentais do direito coletivo e difuso na ação das prerrogativas constitucionais da democracia brasileira. Ou seja, nós acreditamos na democracia. E é por isso que nós vamos agir com contraditório, etc. E por que eu estou dizendo isso? Porque as sessões de Pernambuco, só para concluir, deputado, desculpe, é porque professor nunca conclui. Se o senhor não disser, termine, é porque nós fizemos, além da lei, além do decreto, que é o regimento da comissão, um provimento. Esse provimento, eu acredito que pode também ser utilizado na comissão Rubens Paiva. Por que esse provimento é importante? Porque ele está baseado na experiência de Istambul, que é quem sistematiza a experiência das comissões internacionais de memória e verdade, e esse provimento cria a seguinte circunstância. Por exemplo, a pessoa que vai depor, ela tem que escolher se quer ser pública ou não. Isso é um direito da pessoa que depõe. Porque a pessoa que depõe pode querer dar informações que lhe são caras. Pode nem ser, digamos, vamos entender a situação de cada um. Pode nem ser uma informação importante, mas a pessoa tem o direito de dar um depoimento restrito. Esse direito é uma garantia internacional. Não quer dizer com isso que nós estamos tirando da sociedade a informação, porque o depoimento que essa pessoa dará, esse depoimento será público e será publicizado através de documento escrito ou dos vídeos que são gravados. Os vídeos que são gravados, como eu aqui fiz, inclusive a comissão fez isso, tem que ter autorização da pessoa, porque o uso da imagem é um direito constitucional. Então, vejam, a gente tem que ter essas prerrogativas, esses cuidados, porque nós não podemos cair no risco de produzir, e nós não vamos fazer isso, um processo de
de exceção. Quer dizer, nós estamos sob uma experiência internacional de direitos humanos consolidada e de um Estado democrático. Então, as prerrogativas que são necessárias serem preservadas, elas serão preservadas a partir do momento em que nós teremos uma meta, um objetivo, que é a busca da memória e da verdade. Muito obrigado. Caramba, parabéns, Darcy. Não dá, sabe por quê? Eu só queria falar o seguinte, ó. Esse companheiro que está aqui, Chico de Assis, era do PCBR, hoje é uma coisa mais da P. Ele puxou, vou falar do nosso, para fazer um contraste com a fala do professor, ele puxou 9 anos de cana na ilha de Itamaracá pelo PCBR, que era quase uma condenação à morte ou quase uma prisão perpétua. Então, atiramos no que vimos, acertamos no que vimos. Nós temos um personagem vivo da história do Brasil que puxou 9 anos de cana na ilha de Itamaracá. Mas, como o deputado Darcy Passos, essa pessoa maravilhosa, deputado caçado, um dos... Não, grava, pô. Não é todo dia que tem um Darcy Passos dando sopa, hein? Eu, Adriano, Diogo, presidente, todos os companheiros, eu queria fazer umas observações. Eu entendi bem. Lamentavelmente, havia jovens que saíram. Acho que lhe faltou uma coisa, eu vou lhe fazer um apelo que faça, sobretudo, quando há jovens. Há uma visão política e uma visão legal. O compromisso político de cidadania com direitos humanos não tem prazo, ele é eterno. O compromisso com a verdade não tem prazo, ele é eterno. Então, se a lei eventualmente fixou 2 anos, esses 2 anos são compromisso legal. O compromisso político é exaurir tudo que se possa nos 2 anos, ampliar os 2 anos e depois a luta pelos direitos humanos e pela verdade é eterna. Ela não está sujeita à lei que cria a Comissão Nacional, a resolução que cria. Esse é o compromisso cívico, e esse é permanente, é eterno. Ô, professor, mas o senhor vai voltar outro dia aí para falar mais, porque a nossa comissão é uma simples comissão de resolução, de vocês é uma comissão de Estado. Olha a diferença. Somos quase clandestinos. Vamos lá. Chico de Assis, pesquisador. Nós estamos na vigília. Pode pôr o quadro funcional do Fernando Santa Cruz. Estamos aqui na vigília. Se o governo do Estado, até às 6 horas da tarde, não corrigir ou não responder alguma coisa, nós vamos dizer que o Estado de São Paulo ainda não entendeu o que aconteceu com o Fernando Santa Cruz. Chico de Assis, eu sei que você é um dos organizadores do livro, mas como você é um personagem vivo da história do Brasil, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, do seu pessoal, do seu povo. Faz uma... Bom, boa noite. Eu acho que já estamos começando a segunda parte da nossa audiência pública. Se desenvolveu com os devidos depoimentos. Agora a gente chega no momento do lançamento do livro que foi feito sobre Fernando Santa Cruz e que é uma homenagem a Fernando, que hoje faria 65 anos de idade, e a sua mãe, essa guerreira heróica, estoica, cujo título está aqui, Onde Está Meu Filho. É o drama de Dona Elzita, que está mais ou menos relatado aqui no livro. Meu nome é Chico de Assis, eu sou ex-preso político de Pernambuco, estado onde passei, para esclarecimento aqui, onde passei 9 anos, 4 meses, 27 dias e 12 horas, entre a penitenciária Barreto Campelo e a Casa de Detenção do Recife. Por formação acadêmica, sou também advogado. Por resgate da profissão, histórico da profissão, sou jornalista. Depois da anistia, resgatei a profissão que eu exercia antes do golpe de 64. Mas aqui, eu não quero ser visto como nada disso. Aqui eu quero ser visto como um ativista político, amigo da família Santa Cruz, há 50 anos. Daqui a 8 dias,
eu e o companheiro Marcelo Santa Cruz estaremos comemorando uma convivência e uma militância conjunta. Em alguns momentos longe, em outros momentos, mas sempre com um objetivo comum, porque desde aí entramos no Colégio Nóbrega, onde fomos cursar o curso clássico e depois fizemos juntos uma parte do curso de Direito. Ele terminou cassado, ele cassado pelo 477, eu terminei indo embora para o Ceará para tentar salvar o curso, porque eu já havia tido uma primeira prisão. Na época, nós chamávamos, com a licença da palavra, mijar na cadeia, porque foram 5 dias apenas que passei preso em 67, e aí fui para o Ceará, e daí em diante entrei num regime de clandestinidade, mas é essa amizade que foi forjada nessas circunstâncias, que teve lances dramáticos dentro dos quais eu pude constatar a solidariedade, a firmeza, que não vem só dos filhos da família Santa Cruz, é um tronco. Aqui a gente tem não só a figura estoica de Dona Elzita, mas o seu marido também, Lincoln Santa Cruz. Os dois abriram sua casa num período que não era fácil fazer isso, e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito. Abriram sua casa para me receber, quando, num momento de muita delicadeza, eu estava começando a entrar na clandestinidade. Então, essa amizade, forjada em situações assim, consolidada numa militância que ora foi conjunta, ora foi distante, mas sempre voltada para um objetivo comum, é que me permitiu, depois da anistia, ser convocado pelo companheiro Marcelo, ao lado de outros companheiros, Gilvando Filho, Glória Brandão, Jodeval Duarte, Najib Jorge Neto, e a saudosa, combativa, querida deputada Cristina Tavares, membro do Grupo Autêntico, na época do PMDB, e eu acho que ela merece todas as palmas que a gente possa bater, e foi a partir dessa amizade que eu pude, em 82, ser convocado por Marcelo, ao lado dessas figuras que aqui estão no livro, para ver o que é que a gente podia fazer para celebrar o aniversário, ou celebrar os 10 anos de desaparecimento de Fernando, que iria ser celebrado em 84. Então, nós reunimos e decidimos fazer um livro que contasse a sua história. E aí os 4, a várias mãos, quer dizer, os 6, cada um se dedicando a uma parte, né? Tivemos que penetrar na pesquisa de um país que não é fácil imaginar hoje em dia. Um país que tem sociólogos, hoje nomes que referiam-se a ele como país da cordialidade. Um país que foi visto por personagens e altos escritores, grandes escritores, como o país do carnaval. O país que é sempre visto como o país do futebol. Nós temos que... Quer dizer, é inimaginável um país que é visto assim ter passado o período que passou. E a gente mesmo tem dificuldade de fazer compreender, se nós não tivéssemos vivido, como disse Marcelo, de fazer as pessoas compreenderem como isso era possível. Um trechinho apenas aqui do livro, vou ler só para dar essa ideia. Cada esquina deste país se transformou em viela para um sequestro, e o povo brasileiro foi forçado a conviver com cenas até então inéditas em seu cotidiano. O poder recomendava, com promessa de recompensa, a delação pura e simples de qualquer ato suspeito. Sem dever nada ao estilo dos faroestes americanos, nas grandes e pequenas cidades foram espalhados cartazes com as fotos dos procurados pelo regime. A classe média e outros segmentos da população, no campo e nas cidades, sofriam a influência dessa campanha de perseguição política e violência contra os opositores do regime. Os porteiros de edifícios e donos de imobiliárias também se encarregavam de servir a ordem estabelecida, enviando nomes e relatórios sobre os movimentos dos moradores dos imóveis sob guarda. Quem pretendesse se locomover de um estado a outro
não escapava da obrigação de apresentar documentos de identidade submetidos ao implacável crivo dos órgãos de segurança, que não passavam mais a ser apenas órgãos policiais ou órgãos vinculados à Polícia Civil, mas passavam a ser órgãos vinculados à Polícia Civil e também extensivos e, principalmente, a todas as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, é num país desconhecido. Eu ia me referir muito a isso por conta da plateia que tínhamos há bem pouco, particularmente para os jovens, e mais jovens ainda, porque eles são adolescentes, né? Mas para a juventude, para as gerações posteriores, um país inimaginável. Foi nesse país que tivemos que mergulhar para... foi nesse país que tivemos que mergulhar para contar a história de Fernando Santa Cruz. Um secundarista, um adolescente com as mesmas ideias, as mesmas necessidades, os mesmos anseios e as mesmas práticas de todos nós. Gostava de namorar, gostava de festa, gostava de, assim como disse Lília, era uma figura extremamente alegre, mas já preocupada, talvez porque no Nordeste nós costumamos dizer que amadurecemos à base de carbureto, a gente amadurece muito cedo. Ele, apesar de toda essa... era um cara concentrado e que procurou, nessa situação e nesse contexto terrível de repressão desenfreada, em que as portas todas de participação política, as portas legais de participação política foram radicalmente fechadas, em que as próprias as instituições políticas foram desfiguradas por vários atos de violência, cassações de deputados, prisões de líderes sindicais, quer dizer, todos os caminhos que antes cabia à juventude e que a juventude seguiu, antes do golpe, por exemplo, na UNE, todos esses caminhos foram radicalmente e brutalmente fechados. Então, numa conjuntura dessa, uma figura alegre, bem com a vida, né? Amando a vida e, por isso, querendo que seu país fosse melhor do que aquele que nós tínhamos, se encaminhou para a luta revolucionária. Fernando Santa Cruz passou, então, a militar, já ainda muito jovem. Sua primeira prisão é de quando ele ainda era menor. Participando numa das passeatas da época, Fernando foi preso, faltando uns 15 dias para completar 18 anos, mas foi possível mantê-lo num juizado de menores, que era o que interessava, inclusive, a gente na época. Então, mergulhamos nesse país para contar essa história, desde esse momento, né? E aí passamos também a ter que acompanhar o drama, a crueldade, dessa peregrinação que foi praticada pela família Santa Cruz, de quartel em quartel, de delegacia de polícia em delegacia de polícia, de cada um dos... Eita, agora, peraí. De cada um das notícias falsas que se tinha. Fernando está no Amazonas, Fernando está no Araguaia, Fernando está e a firmeza de Dona Elzita a cada uma dessas respostas cínicas, né? E ela disse muito bem, e o livro registra isso, como é que um filho que amava o filho que tinha 2 anos apenas quando ele desapareceu, um filho que amava a esposa, um filho que amava a mãe, um bom filho, iria deixar sem uma comunicação a todos esses. Foi o que o ministro do Silêncio e do Nada a Declarar, que era o Armando Falcão, deu essa justificativa depois de uma série de pressões que os familiares todos conseguiram fazer e que tinham recebido a promessa de obter algum esclarecimento. Então, tivemos que acompanhar e mergulhar nessa peregrinação que é cruel, que é muito firme, muito generosa, uniu toda uma família de 10 filhos, hoje apenas com 8, né? E de um casal também realmente decidido a saber das coisas, a lutar para saber onde estava seu filho, com quem estava seu filho, o que fizeram do seu filho.
nós tivemos de percorrer essa coisa, e o livro registra isso. Tivemos também, e aí a colaboração, é por isso que eu deixei para falar da nossa Cristina um pouco mais depois, porque tivemos a colaboração, nesse momento, importantíssima, da deputada, pesquisando, relatando o que ela mesma tinha vivido na época o que ela mesma tinha vivido nas discussões sobre a CPI, sobre a CPI das torturas, que foi uma das discussões sérias que se teve naquele período de 78, 79, na discussão da anistia, que é preciso sempre que se diga, não foi ampla, não foi geral, não foi irrestrita, e hoje a gente lamenta muito. Eu estou acabando de ler o livro do nosso Fernando Gabeira, inclusive não achei muito profundo nesse último que ele fez, eu até gosto do estilo dele, gosto muito do que ele diz e faz, mas ele, na narração da volta, ele comete um erro imperdoável para quem teve a história que ele teve e para quem tem o envolvimento que ele teve. Ele fala, veio a anistia e veio ampla, geral e restrita. Essa falácia foi, inclusive, utilizada na tarde mais triste da nossa Corte Suprema, a mais triste de toda a história da Corte Suprema. Essa falácia, através de um membro que também, inesperadamente, porque o juiz Eros Grau, ex-preso político aqui de São Paulo, ex-militante da Aliança Libertadora Nacional, ao lado de Carlos Marighella, o juiz Eros Grau, componente da Corte Suprema do país, do Supremo Tribunal Federal, recorre dizendo, já que houve a anistia ampla, geral e restrita, que se absolva e se anistie também os torturadores, os usurpadores, os estupradores do povo brasileiro. Quer dizer, Cristina esteve no centro, no pivô desses acontecimentos, e tenta registrar aqui, no livro, toda essa luta, toda a discussão, toda a disputa que era feita naquele momento. A partir daí, então, tivemos que... fizemos o livro com esses relatos, com esse enfoque. A história de Fernando, a história da família, a luta da família, a história dos que foram solidários à luta, os parlamentares, as entidades, os comitês de anistia que já estavam formados na época. Bom, registramos isso. E aí, quantos anos depois? 85, 20, 27 anos depois, 26 anos depois, no meio de um aniversário da nossa querida Dona Elzita, nós confabulamos, eu, Marcelo e mais alguns dos companheiros que também estão aqui, sabem por que a gente não faz um novo livro? Por que não reedita? E aí a primeira discussão foi de manter, por respeito, inclusive, ao registro histórico. A gente reconhece que o livro pode até ter falhas literárias, pode ter falhas da própria linguagem que é utilizada, porque, na época, talvez, em alguns momentos, quem for olhar com muito rigor vai achar trechos e mais trechos de uma linguagem um pouco panfletária, que era comum e muito comum na época, mas nós decidimos, a partir da família, principalmente, a família, manter a narrativa na forma como ela tinha sido feita. O fio condutor da narrativa seria mantido integralmente. Fizemos algumas correções formais que eram necessárias, reduzir um parágrafo, reduzir isso, reduzir aquilo todo, mas o essencial, toda a narrativa, as entrevistas com os amigos de Fernando, mesmo que também já possam parecer hoje superadas, mas a gente achou que era um registro histórico importante para quem fosse ler agora, tentar se situar, imaginar o que foi aquele tempo. E aí decidimos isso, mas também sabíamos que não podíamos, pura e simplesmente, fazer o livro, quer dizer, relançar o livro da forma que estava, porque já tinham decorrido aí 25, 27 anos, né, que era preciso também que se considerasse. Então, nós tentamos atualizar de 85 a 2011 o que teria ocorrido nesse país, particularmente em relação a essa luta dos desaparecidos, essa luta pela verdade. E aí fomos contar com a contribuição da nossa Melinha Teles, que pegou o fio, né? O livro foi mantido na sua estrutura
essencial, e a partir daí íamos ter que tentar entrar no que teria ocorrido depois de 85. Então, nisso, a contribuição da Melinha foi fundamental, trazendo à tona o problema da vala de Perus, as dificuldades, a imensa resistência burocrática que foi criada para que as coisas se desenvolvessem, e, nesse particular, também ela faz justiça, e nós queremos fazer justiça aqui também. Na época, a ex-prefeita Luísa Erundina, ao papel que ela teve, ao esforço que ela fez, o livro registra, o texto de Amelinha também o registra. Bom, o texto de Amelinha nos situa, nos atualiza no essencial. Mas aí houve também vários avanços, apesar de todas essas dificuldades, apesar da gente ter demorado muito a chegar a esse momento que estamos vivendo hoje. Quer dizer, o país foi um dos mais atrasados, quando já se tem na Argentina, no Uruguai, no Chile, até na Bolívia, na África do Sul, já se teve a solução dessa questão. O país já ajustou contas com os seus, já ajustou contas com a mentira, com a deformação da história. Aqui nós estamos chegando a esse momento culminante com um atraso de 37 anos, mas chegamos, né? Então, passamos a registrar começando da coisa, a evolução, a lei que garantiu aos desaparecidos políticos a indenização, a lei que garantiu também o reconhecimento pelo Estado, mesmo que não dissesse que eles fossem, mas o reconhecimento de que eles foram mortos, porque até então as mulheres dos companheiros que desapareceram, os filhos dos companheiros que desapareceram, eram, na expressão feliz de um deputado da época, o deputado Alencar Furtado, eram os filhos do talvez e as viúvas do quem sabe. Quer dizer, a partir de 95, se não me engano, essa situação, pelo menos, deixou de existir, porque o Estado reconheceu que havia, quer dizer, que aquelas pessoas estavam mortas e eram desaparecidas, né? E seus corpos precisavam ser resgatados, mas não tinham sido até então. Depois, então, a discussão feita sobre a Comissão da Verdade, que é desse momento que estamos vivendo. O livro, então, tem a pretensão de ser um subsídio para essa discussão que se está travando. Nós aumentamos razoavelmente a sua edição. Agradecemos para isso ao governador do Estado, Eduardo Campos, que teve toda a sensibilidade para compreender que foi a CEP Editora, é uma editora lá de Pernambuco, e que nos permitiu fazer o livro sem nenhuma restrição, com as páginas que quiséssemos fazer, porque a nossa primeira edição tinha sido muito fruto de um trabalho da deputada Cristina Tavares, junto à Paz e Terra. Então, fizemos essa segunda edição com o propósito de ser o subsídio a esse momento, às comissões da verdade todas que estão funcionando, e também como uma homenagem a essa figura. Como eu já disse, essa figura estoica, essa figura heróica da nossa terra, para a qual eu, num momento feliz lá de poesia, que é um campo em que eu, depois dessa atividade política toda, comecei a produzir, eu disse num poema, em homenagem a ela, ao qual eu deixo aqui com os versos finais. O olhar de Dona Zita, o olhar de Dona Zita, só bondade irradiaria. Não fosse a fagulha, fratura exposta que, sem lhes tirar o brilho, pergunta firmemente, onde está meu filho? Muito obrigado. Pessoal, o nosso último convidado é Otto Filgueiras, mas eu preciso falar uma coisa. Já passou das 6 horas? Não. Passou. 6h05. E nós estamos direto em contato com o Palácio dos Bandeirantes, através da Secretaria de Governo e com a Secretaria de Recursos Hídricos, com o secretário de Recursos Hídricos, de onde o DAE é um órgão, é um departamento dessa secretaria, para ver se tem uma resposta oficial do governo do Estado
a respeito da ficha de o registro de empregado do DAE, onde, vocês podem olhar na tela, está escrito assim, ó, data da dispensa, as duas últimas linhas, embaixo tem São Paulo, 21 de setembro de 73, tem lá, data da dispensa, 5 de setembro de 74, observação, nos termos do artigo 482 da letra I da CLT. Essa redação equivale a abandono do cargo, né? Abandono do cargo. Então, nós fizemos por escrito, embora informalmente tenhamos falado várias vezes, nós fizemos por escrito, requerendo ao governo do Estado de São Paulo, para a própria Casa Civil do Governador, para a Secretaria de Recursos Hídricos, em nome da Comissão Estadual da Verdade, que houvesse uma retificação dessa redação, coisa semelhante que ocorreu com a professora Ana Rosa Kucinski, no Departamento de Química da USP, que ela também foi caracterizada como abandono de cargo. Tem um requerimento aí? Como isso é muito importante para a gente, e nós avisamos com bastante antecedência, entramos em contato, falamos, olha, vai ser lançado o livro, é importante ser corrigido, vai ser um escândalo nacional, se até hoje, desde 74, o Fernando continua constando no documento de admissão do registro empregado que ele foi dispensado por abandono, corrijam, não queremos fazer da Comissão da Verdade nenhum antagonismo nesse nível. Fizemos todas as recomendações, ó. Eu te devolvo, que é original. Agora, aí também depois podia. Olha aqui, está aqui o documento, datado de 8 de fevereiro de 2013, secretário Edson Geriboni, né? Retificação do registro empregado, prontuário, servidor. A Melinha fez várias tratativas. E o que pede o requerimento? O resumo. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, nos de suas competências, requer a retificação da ficha de registro de Fernando, substituindo a causa da dispensa por abandono de emprego para que conste no campo de observações o seguinte texto: vítima de sequestro e desaparecimento forçado por agentes do Estado. Então, nós pedimos essa substituição, né? Esse reparo, essa correção, e pedimos até às 2h da tarde. Eles nos informaram que chamaram o Procurador-Geral do Estado para achar, lá no Palácio, para achar uma saída jurídica e, pelo visto, estamos tentando aqui, falei pessoalmente com o deputado Edson Aparecido, que é ex-militante do PCdoB, pedi para ele vir no lançamento do livro, que ele seria muito bem recebido, que nós o trataríamos da melhor forma possível, que a família do Fernando o receberia de braços abertos, enfim. Todos os esforços, professor Davi Passos. Microfone, que não é todo dia que a gente ouve o Davi Passos. Microfone, dá o microfone. Por favor, passa lá, Vivian. Como eu fui promotor, eu sei no Código Penal, nos crimes contra a administração pública, a figura do abandono de cargo ou função. Na legislação trabalhista, esse item E do artigo 482 diz abandono de emprego. Só. Mas a doutrina e toda a jurisprudência diz que o abandono de cargo penal, o abandono de emprego trabalhista, pressupõe corpus et animus, dizem os juristas. Ou seja, ou uma declaração, ânimo, vou largar este emprego, ou vou deixar este cargo, ou a declaração expressa, ou o decurso do tempo, 30 dias no abandono do cargo penal ou no abandono de emprego. Mas
toda doutrina e toda jurisprudência diz que é 30 dias sem justa causa. No caso do Fernando, consta da lei que o Estado assumiu a responsabilidade pelo desaparecimento dele. Da lei. Então, não se deve pedir ao DAE. O DAE é obrigado, de acordo com a lei, a mudar, porque não houve. Inclusive, na legislação trabalhista e na jurisprudência trabalhista, e todos conhecem isso de todos os jornais, sai publicado, avisa-se o empregado fulano que, se não comparecer nos próximos 30 dias, estará. Ou seja, a omissão desta publicação, que impediu que dissesse, e o fato da lei dizer que impediu porque estava desaparecido por causa do Estado, bastam para mudar a justa causa, suposta justa causa, inexistente justa causa. Obrigado, professor. Parabéns. Sabe, por isso que ele foi cassado. Acho que foi cassado no adicional número 1. Otto Filgueiras, deixa eu ir lá tentar resolver esse negócio pelo telefone. Otto, companheiro pesquisador sobre a vida de Fernando Santa Cruz. Primeiro é preciso esclarecer que eu não estou pesquisando nem terminando um livro sobre a vida de Fernando Santa Cruz. Eu estou há de 28 anos e desde 2001 em tempo integral pesquisando a trajetória teórica, política, prática e ideológica da organização de esquerda Ação Popular e de seus vários militantes. Para isso eu realizei mais de 200 entrevistas, pesquisei todos os arquivos policiais disponíveis, né? Li todos os livros e, naturalmente, cheguei também nos mortos e desaparecidos da AP. Não que isso fosse o objeto principal da pesquisa. A pesquisa é exatamente para trazer à tona o que foi a organização de esquerda Ação Popular, que ela teve origem, de fato, na Gerardo Gardan, no Red Novaro, mas depois largou fora essa história da igreja, né? Defendia a luta armada, embora era contra o que se chamava de foquismo, organizações foquistas, embora tenha, na prática, sido dizimada pela fúria repressiva. E aí eu também pesquisei, ou seja, como consequência, o que foi a fúria repressiva. Então, houve várias mortes, mas houve um assalto sangrento à AP, comandado pelo Centro de Informações do Exército, a partir de agosto, setembro de 1973, que culminou em fevereiro de 1974, com a morte, prisão e morte de Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz. O que tem diferente na minha pesquisa, que não tem nesse livro, que eu li ainda quando era o Fernando Santa Cruz na capa, né, que é um livro muito bem feito, muito bem pesquisado, tem toda a história do Fernando, e não é por acaso que vocês não se deixaram envolver pela futrica de tentar jogar uma família contra a outra, né? Porque o Fernando não era para ter sido assassinado. Fernando poderia estar aqui hoje. Se ele tivesse dito para Doralina Rodrigues Carvalho que tinha um ponto com Eduardo Collier, porque era a Doralina que ia no ponto. Então aqui o Fernando estaria vivo hoje, homenageando a Doralina e o Jair Ferreira de Sá, que estariam assassinados. Porque essa ofensiva do CIE, Centro de Informações do Exército, era para pegar, não o Fernando, mas a Doralina Rodrigues Carvalho. Acontece que o Eduardo Collier estava sendo acompanhado, seguido pela polícia e não sabia. Né? E quando o Fernando vai no ponto, pega os dois. Aí é tudo conjectura, o que aconteceu. Muito bem. O livro da família Santa Cruz deixa muito claro que a última informação que ele estaria vivo foi obtida no DOI-CODE aqui de São Paulo,
pela figura do Marechal, que era o carcereiro do DOI-CODE, que o Fernando e o Eduardo Collier poderiam receber visitas no dia 17. E recebeu até as roupas. Ora, por que ele recebeu? Porque ele achou que era, porque a repressão, as forças militares não eram tão organizadas assim. Aí depois se arrependeram, né? Porque deve ter torturado muito o Fernando Santa Cruz para ele dizer onde você estava, Doralina. E ele não disse. E por isso ele foi morto. Aí disseram que ele não estava lá. Mas a responsabilidade, a última informação concreta que tem é essa. Aí surge a história do livro do Cláudio Guerra. Eu troquei uns e-mails com a Rosalina e disse, eu acho pouco provável, se o Fernando Santa Cruz estava vivo, e o Eduardo Collier também, eles serem levados mortos para o Rio de Janeiro, para serem cremados na usina. Porque isso implicava mais gente saber, envolver aeronáutica, avião. E era muito complicado. A não ser que eles tenham se levado de volta vivo. Mas por que eles teriam se levado de volta vivo se eles vieram do Rio? Então, a única hipótese concreta de achar o Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, ou o governo obriga esses órgãos de segurança a abrirem seus arquivos e algum documento que diga que o Fernando Santa Cruz foi assassinado, Eduardo Collier também, ou vai ser no cemitério de Perus, porque lá foi morto, enterrado, Paulo Stuart Wright, que foi preso entre 4 e 5 de setembro de 1973 por agentes do DOI-CODE aqui em São Paulo, e depois assassinado e enterrado no cemitério de Perus com o nome de Pedro Tim. Eu tenho isso comprovado. Comprovado. No entanto, o fogo foi no crematório Perus, ou se foi no forno da usina, o fogo apaga tudo, não fica prova de DNA agora. Se é no cemitério, não. E mesmo que o Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier não estejam lá, o corpo do Paulete está lá, naqueles ossos que foram misturados a outros que estão na Unicamp, que o Baldão Palhares fez questão de fazer a confusão. Porque eu acompanho essa história há 28 anos. Eu li tudo isso, de fio a pavio, de trás para frente. É uma coisa compulsiva, porque nessa ofensiva sangrenta da repressão para cima de AP, eles usaram cooptação. E não foi só do Gilberto Prata. Usaram do Aldemir Silvério do Reis, aqui em São Paulo, cooptado pelo Senimar, trabalhando para o Senimar. Agora, não era o Senimar que dirigia a operação. Quem dirigia a operação era o DOI-CODE, era o Centro de Informações do Exército. Isso está claro nos livros do historiador Carlos Fico, que fez Como Eles Agiam e Além do Golpe. Ele teve acesso a arquivos secretos da ditadura e demonstra isso. Então, essa conclusão que eu chego não é por acaso. Por isso que é importante, é uma pena que o deputado Adriano Diogo não esteja aqui, mas acho que o Ivan seja e a Melinha estão, né, que eles tenham descoberto os documentos que demonstram a vinculação de empresários da Fiesp, do Consulado dos Estados Unidos, com os órgãos de repressão de São Paulo. Eu estava me programando para vir na segunda-feira só para ver isso. Eu queria, mas eu tive um problema de saúde grave, que eu já estou velho, mas não estou estragado. Né? E não pude mais, mas resgatei os documentos. Como é importante isso que está sendo feito agora, de pedir para o governo do Estado se pronunciar sobre a demissão do Fernando Santa Cruz. Essas questões são essenciais. Não adianta aqui agora você tentar passar por cima de tudo que foi apurado. O livro do Nilmário Miranda e do Carlos Tiburcio, que é dos Filhos deste Solo, já faz um balanço muito bem feito das mortes, todos os desaparecimentos que existem. E está claro lá o que aconteceu com Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier. Está claro o que aconteceu com Paulo Stuart Wright. Está claro o que aconteceu com o Onestino Guimarães, com Humberto Câmara, com José Carlos Mata Machado, com Gil do Lacerda Lacerda. Está muito claro. Então não adianta agora ficar inventando confusão. E o Felipe, é o nome do filho de Fernando, o filho de Fernando, que ele deu em homenagem a Humberto Câmara, estivesse aqui,
Eu diria para ele, Rosalina, Felipe, foram os ratos de pelo cor de oliva e de porrete na mão que mataram seu pai na tortura. Diria mais. Não pensa que isso foi morte em vão. Porque a Melinha Teles e depois a família de Eduardo Merlino já conseguiram demonstrar na justiça que o carniceiro da rua Tutóia, o então major Carlos Alberto Brilhante Ustra, é um torturador. O José Carlos Dias, que hoje está na Comissão da Verdade Nacional, escreveu um artigo na Folha, quando ele termina dizendo que o Carlos Alberto Brilhante Ustra emporcalhou com o sangue de suas vítimas a farda que devia honrar. Isso é fundamental. Aí, nesse momento, eu lamento também que a mãe Elzita, agora com 99 anos, eu, se chegar nos 70, estou no lucro, não esteja presente, porque eu diria a ela, mãe Elzita, permita que lhe diga que eu também me sinto um filho seu. Pega um lencinho, enxuga as tuas lágrimas, porque Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier, Gildo Macedo Lacerda, José Carlos Mata Machado, Humberto Câmara Neto, Onestino Guimarães, Paulo Stuart Wright, Carlos Daniele, Eduardo Melino, Célio Guedes e a menina Aurora Furtado, cujo suplício é descrito no livro Em Câmara Lenta, de Renato Sabajós, e tantos outros presos que foram torturados e assassinados nas masmorras da brutalidade, deixaram para nós todos um grande legado, que ensinaram a todos nós que na luta pela vida, mulheres e homens precisam sonhar, mas com a condição de acreditar nos seus sonhos, examinar atentamente a vida real e confrontar seus sonhos com a realidade, para só aí depois, então, realizar as suas fantasias. Muito bonito, muito bom. Muito bom. Ó, só falta uma coisa. O doutor... Não, Manuel. Não vou chamar de doutor, porque ele não quer. Manuel Moraes, professor, igual de professor, tá bom. Doutor não é pelo... É uma luta para ser professor. Pelo título, é pelo conhecimento. Faça aquela resposta ao professor Darcy Passos, para a gente poder reunir lá em torno dos livros e... Não, na verdade... Doralina, tá bom. Deputado, eu queria agradecer... Doralina? Dodora, tá. Dodora vai dar uma palavrinha. Então, senta aqui, Dodora. Senta. Doralina mesmo? Dora quer falar. Tá. Mas deixa isso, vai se acomodando. Aí a minha fala, Manuel Moraes vai responder a minha fala pro professor Darcy. Professor, sabe o que eu queria pedir para o senhor? Enquanto o rapaz responde, o senhor não podia fazer um breve resumo dessa outra questão que o senhor falou, embora está gravado, a gente degrava, mas depois arruma um papel para ele. Papel. Aí ele escreve sobre a questão trabalhista. Aquela questão trabalhista lá que vai ser fundamental, mesmo porque o companheiro Roldão está aqui, e é bom que a gente responda com bastante precisão, porque eu sei que essa questão vai ter repercussão. Então vamos fazer direitinho. Renan, fica lá do lado do professor Darcy Passos. Eu só quero... Já te passo a palavra, né? Só por osmose você já começa... Não, responde... Não, a gente depois na hora do livro, só para... Porque isso pode ser que o senhor está com urgência querendo ir embora. E aí a gente... Porque como foi muito qualificada... Tá bom, vamos lá, Manel, com a palavra. É bem rápido, veja. Eu ouvi, professor, eu só não pude... Não, deputado, promotor, deputado, mas para mim um defensor de direitos humanos, que é o mais importante. Isso. E, veja, na verdade eu só não pude responder na hora, porque quando o senhor terminou, o jornalista me sequestrou ali para dar uma fala. Eu não pude lhe responder na hora. Mas, na verdade, eu acato plenamente o que o senhor disse. O que o senhor disse é a pura realidade. E se eu não deixei passar, me perdoe, foi um erro, digamos assim, didático, pedagógico. Assim, eu não consegui passar isso que o senhor disse. Mas o que o senhor falou
Dá o microfone para ele, dá o microfone. Então, era exatamente isso. Eu quero acatar plenamente tudo que o senhor recomendou e dizer, de fato, que essa é a luta. A comissão termina. Agora, a luta por direitos humanos ela é infinita. Ela, na verdade, nunca vai se concluir e o senhor bem defende isso e eu sou discípulo dessa luta que o senhor representa e de que todos nós aqui reconhecemos. É antigo, na humanidade, a heroína dos direitos humanos. Isso. Mas, então, a minha fala foi mais uma provocação, por assim entender. Mas, claro que o que o senhor disse é perfeitamente compreensível. Eu não estou querendo lhe responder, apenas dizer de que concordar plenamente. Claro. Lembre sempre o seguinte, tem os limites da lei que a gente deve esticar. Isso. E tem aqueles que não são da lei, são os outros. Esses não têm limite. Exato. É isso. Dona Lina, antes de passar a palavra, espera um pouquinho. Nós vamos, aqui tem a sétima e última parte. Amelinha, você me ajuda aqui a gente fazer o encaminhamento das propostas? Logo em seguida da fala da Dona Lina. Então, senta aqui ao meu lado, Amelinha. Dona Lina com a palavra. Senta aqui. Boa tarde. Eu estive me perguntando o tempo todo se seria a alegria tão volátil que escapa das nossas vidas bruscamente, inesperadamente. E se seriam as dores tão cruéis que atravessariam toda a nossa vida e insistentemente machucaria o nosso coração. Eu acho que não. Eu quero acreditar que não. Porque se o Fernando deu a sua própria vida e, com isto, ele preservou a minha, eu sou a prova viva de que há homens dignos, de que há homens éticos e de que a humanidade, face a tal ser humano, pode aspirar ainda alguma possibilidade de mudar, de se transformar, de construir novas possibilidades para nossos filhos, para nossos netos e, quem sabe, até para nós mesmos. Eu herdei do Fernando o meu renascimento. Infelizmente, talvez não tenha herdado a sua doçura, a sua suavidade. Da alegria dele, eu tenho um pouco. E também continuei a dar a minha vida em função da formação, seja como professora, seja como terapeuta, seja exercendo a micropolítica na qual eu acredito, essa têmpera que ele tinha. Mas a doçura, a suavidade, talvez não. Porque não devemos cultivar amarguras e ressentimentos. Mas há uma dor que não escapa de nós, que é a dor produzida, causada, criada pela ditadura militar e todos os governos e os poderosos do mundo que insistem em massacrar aqueles que querem construir algo novo para a humanidade. Despotencializados não estamos, senão não estaríamos aqui hoje reunidos para honrar Fernando Santa Cruz e, de certo modo, Duda Collier e todos os demais companheiros assassinados.
não me lembro do Fernando com a tristeza que nos causou o seu assassinato pela ditadura. Me lembro do Fernando com a força, a potência, a alegria e a suavidade com que ele fazia o seu trabalho de militante político. Dele herdei a ética com a qual tento guiar a minha vida até os dias atuais. E essa ética eu tento transmiti-la para meus alunos, para meus filhos, para aqueles com os quais trabalho. Então, hoje, eu diria, eu me sinto um pouco dessa família aqui. Sempre me senti irmanada a vocês. Hoje, eu queria, de público, mais uma vez, agradecer Fernando Santa Cruz por tudo o que ele deu, não a mim, a mim me deu, inclusive, a própria vida, a tudo o que ele doou ao nosso país, ao povo brasileiro e aos jovens que eu espero continuem esta causa pela qual ele morreu, de defender o nosso país, de defender o povo brasileiro. Obrigada. Doralina, disse o vídeo produzido pela família, é aquela senhora que ia cobrir o ponto com o Fernando no domingo, né? No domingo. Ótimo. Vice-presidente da Uni? Mineira, né? Direção Nacional da P. Vice-presidente da Uni. Vamos lá. Então, a Doralina. Ah, falou. Não, porque eu estava aqui atendendo ela. Ficou claro, né, que a Doralina era a companheira que no domingo ia cobrir o ponto. Aí o Fernando segurou e ela está aqui com a gente hoje. Vamos lá? Continua, Melinha. Não, aqui nós estamos assim encerrando, né, essa audiência da Comissão Estadual da Verdade. E nós queríamos fazer a proposta e que essas propostas fossem as resoluções da comissão. Que seria a primeira, articular junto com a Comissão Nacional da Verdade uma convocatória para a oitiva do coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra e também do Paulo Malhães e do José Brant, porque todos esses três estão envolvidos com o desaparecimento do Fernando Santa Cruz, do Eduardo Collier e de outros companheiros que foram mencionados aqui. A segunda proposta ou resolução seria articular junto com a Comissão Nacional da Verdade uma convocatória para a oitiva também do Homero César Machado, porque é ele que vai responder para a família do Fernando Santa Cruz e do Eduardo Collier que eles não estão presos ali, depois que o Marechal tinha já confirmado a prisão deles, né? A terceira proposta, articular junto com a Comissão Nacional da Verdade a convocatória para a oitiva do Cláudio Guerra, que está sendo citado aqui, e também do Marival Chaves. Outro pedido aqui de resolução para a Comissão da Verdade seria levantar informações sobre a identidade do agente conhecido como Marechal, que é o carcereiro da Operação Bandeirante, ou do DOI-CODE de São Paulo, e também
convocatória e esclarecimentos da participação dele no desaparecimento forçado. Eu acho que, por último, nós estaremos denunciando aqui, fazendo e reafirmando a nossa cobrança da retificação da ficha ou do prontuário do Fernando Santa Cruz, no DAIE, onde consta, como vocês viram, consta que o Fernando Santa Cruz foi demitido sob a justificativa de abandono de emprego. E isso tem que ser retificado. No nosso entendimento, a gente tinha solicitado para que se colocasse, substituísse essa justificativa, colocando Fernando Santa Cruz foi vítima de sequestro e desaparecimento forçado, em 23 de fevereiro de 1974. Por isso, então, essa articulação que nós fizemos junto com a secretaria e junto com funcionários subalternos ali ao secretário, todas foram no sentido de que as respostas foram no sentido que eles iam fazer a retificação. Né? E depois o deputado, o presidente da comissão, Adriano Diogo, teve a oportunidade de, algumas semanas, estar cobrando do próprio secretário e da Casa Civil, que é o Edson Aparecido, né, da Casa Civil do governo, essa retificação. E foi dado a ele o prazo de que hoje até às 18 horas, porque quando ia ser encerrada, então, ele acabou de essa ligar, audiência. Ele acabou de ligar e disse o seguinte, que eu podia comunicar oficialmente o seguinte, que eu fiz o contato com a Casa Civil e a Casa Civil reuniu o setor, a área jurídica do governo. Primeiro eu vou falar o informal e depois eu vou falar formal como que ele pediu. Ele chamou o Elival lá, passaram a tarde discutindo. O Elival falou que ia voltar para a Procuradoria-Geral do Estado, reuniu o pessoal da assessoria dele e vê uma saída técnica para resolver. Que hoje eles não poderiam dar resposta, mas que eles estavam tentando achar uma saída, uma justificativa e uma redação para o caso. Então, hoje não sairia a resposta. Formalmente, ele pediu para dizer o seguinte, e que é o que eu estou falando, que a Casa Civil reuniu com a área jurídica, ele não quer expor a Procuradoria, nem o doutor Elival, que reuniu a assessoria jurídica e que foi encaminhado politicamente a solução que vai ser encontrada uma saída jurídica para corrigir o documento. Então, já que tudo aqui é gravado, tudo é documento, Está no Facebook com o Júlio. companheiro, sabe o que acontece? Só queria pedir. Não, é que aqui tem um microfone. Não precisa interromper, não quero ser indelicado. Não. Por favor. Fica lá, aí vocês conversam à vontade. Ó. É que fica vazando, desculpa. Eu quis ser tantos anos, acho tão importante esse encontro. Vamos lá. O que foi caçado, mas está sendo devolvido pelo povo. Do Código Penal, nos crimes contra a administração pública, consta o crime de, aspas, abandono de cargo ou função pública, fecha aspas. Confira esse artigo, não lembrei de cor. Da consolidação das leis do trabalho consta como justa causa para a rescisão do contrato de trabalho o, aspas, abandono de emprego. Confira-se artigo 482, a linha E. Não é memória, é que estava escrito. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência penal e ou trabalhista mencionam que o abandono pressupõe um ânimos, que é a expressão da vontade de deixar o cargo, a função e ou o emprego. Um corpus, que seria o período de tempo de ausência, 30 dias, desde que sem justa causa, sublinhado.
Assim, quem está preso ou fugindo da prisão não abandona por falta do ânimos, que é vontade livre. Na lei dos desaparecidos consta o nome de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira como desaparecido pelo Estado brasileiro. Além disso, inúmeras outras provas demonstram que Fernando estava preso ou já morto. Não abandonou o emprego. Eu estava dizendo ao Carlão que talvez até houvesse nisso uma difamação continuada, uma difamação, no caso, tendo como sujeito passivo a memória. Enquanto constar esta causa, o Estado de São Paulo, a DAE, estará difamando a memória dele. E ele tem direito à memória. Terminou? Eu queria com a palavra, isso. Manuel. Só dizer, deputado, que eu gostaria de que esse requerimento formulado fosse subscrito pela Comissão da Verdade de Pernambuco. Maravilha. Maravilha. Vamos encerrar, Rosalina. Fecha. Abriu e fecha. Vamos lá. Encerrou? Viva a luta do povo brasileiro. Eu queria só fazer uma consideração. Queria fazer no ar. Muitas críticas, a Rosalina fez muitas críticas aqui à Comissão Nacional da Verdade. Eu concordo com uma parte das críticas, mas eu queria dizer o seguinte, Rosalina. Eu acho que tem um problema que não está nas pessoas que constituem a Comissão Nacional, nem está na Comissão Nacional. Eu acho que no Brasil, o companheiro Chico falou com muita propriedade, o Brasil é o país da mentira. Então, trabalhar com o elemento verdade no país da mentira é muito difícil. Olha que a minha formação jurídica é ridícula, né? Porque eu sou um mero atirador de pedras, como geólogo. Agora, o que acontece? Num país que cultua Rui Barbosa, que era um grande letrado, por ter queimado todos os arquivos da escravidão para estabelecer uma democracia racial, é um país da mentira, é um país da hipocrisia. Então, um país que o Itamaraty até hoje não permite que se abra os arquivos da Guerra do Paraguai, que a Guerra do Contestado, o cineasta Silvio Beck teve que recorrer a médiums para tentar contar a história da Guerra do Paraguai, que Canudos é uma história que, embora tenha sido escrita por um correspondente do Estadão, teve todos os filtros, e a anexação do Acre, o Itamaraty não permite dizer como é que o Acre foi substituído ao território boliviano, é o país da mentira. Então, mesmo esse período recente da história militar, o Estado brasileiro não revela ao governo brasileiro a sua própria história. Então, eu acho que essa tarefa, essa luta que a sua família e todos os companheiros fizeram, como Amélia Telles, Ivan Seixas, a mãe da Isis, que foi dita aqui, tem que ser uma luta do povo brasileiro, uma luta do movimento social, do movimento político, do povo brasileiro, para derrotar essas forças incrustadas no aparelho do Estado, que até hoje nos vigiam, nos perseguem. Mesmo depois do término do fim da ditadura, esses aparatos de informação e de repressão estão intactos. Né? Então, esse movimento, que eu considero um movimento social, da Comissão da Verdade, você imagina a reflexão que a família Telles fez para a Melinha emprestar seu nome para a Comissão Estadual da Verdade. Não foi um giro assim, tudo bem, vou entrar. Não, foi uma coisa muito bem pensada, né? Pelo risco de emprestar o nome de uma família como a Telles para a Comissão da Verdade. Então, eu acho que a verdade, o projeto da Comissão da Verdade, é um projeto em disputa.
esses setores que sobreviveram, eles estão até hoje nos quartéis. A Polícia Militar do Estado de São Paulo não abriu nada do seu serviço secreto, que é chamado aqui de serviço reservado, né? E você vê que aqui a gente disfarça diante dos pernambucanos, mas aqui a nossa Comissão da Verdade é uma comissão da sociedade civil, né? Só funciona no âmbito da Assembleia. Não é uma comissão nem de governo do Estado, quanto mais de Estado. Olha que vergonha, olha que vergonha. Mas estamos tentando fazer a nossa parte. Então, parabéns pela luta. Prossiga. E a juventude, esses grupos de juventude, de escracho, esculacho, dessas mobilizações, estão se sensibilizando, né? Então, nós temos que derrotar, além de derrotar as contradições existentes dentro dos governos, nós temos que derrotar essa visão do aparelho de Estado, que ainda diz que Fernando Santa Cruz, Rosa Kuczynski abandonaram os seus empregos, abandonaram e não voltaram mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Não vou mais falar, não vou mais fazer um discurso, mas eu queria agradecer muito a você, Adriano, na Comissão da Verdade daqui, não é a primeira audiência que a gente vem, e ao professor Moraes pela Comissão de Recife. Eu acho que é importante a gente mostrar a importância do esforço dessa comissão. E o quanto uma audiência desse tipo mostra, e também a deputada Luísa Erundina, que em Brasília tem lutado muito com a comissão de lá, se isolando, o isolamento que vive a Luísa Erundina com relação a este assunto em Brasília é o mesmo de você aqui, Adriano. Essa audiência foi aqui, na própria Assembleia Legislativa. Quantos deputados estiveram aqui presentes? Companheiros, muito obrigado. Eu queria dizer, além da Amélia Telles e do Ivan, que constituem a Comissão da Verdade, já passo. A Comissão da Verdade também é constituída por jovens que ainda não têm o mesmo nome e destaque, o Renan Quinaglia, a Vivian Mendes, pode pôr o crédito aí, por favor. O Renan, que está lá, jovem advogado, a Vivian Mendes, que está lá no computador, a Thaís Barreto, da dinastia Barreto, lá da Bahia, da família do Zequinha Barreto, o Toniel Barreto, da família que foi pendurada lá em Brotas de Macaúbas, quando da morte do Lamarca e do Zequinha Barreto, do Ricardo Coba, Thaís, quem falta? Tatiana Merlino, jornalista, sobrinha do companheiro Eduardo Merlino. Mas alguém vai falar mais? Ou o companheiro? Tá, eu só queria agradecer uma observação, deputado. Pessoa que eu ia agradecer. Eu acho que uma das pessoas que eu queria também agradecer aqui muito, além dos dois, é a Doralina Rodrigues. A Doralina, eu acho que... Eu queria falar uma coisa. Foi tão difícil no dia, eu sabia que a Doralina, que Fernando tinha um encontro com a Doralina, mas eu lembro que no dia da PUC, que a Doralina chegou com a carta dela, onde ela diz: Fernando, você com tua morte me deu a vida. Não sei se mereço, mas eu te dei com uma pálida homenagem o nome de meu filho, teu nome. Não é? Eu lembro que eu não conseguia olhar para a Dora nesse momento, porque era como se tivesse trocado a vida de Fernando pela Doralina. Não era isso, nada, né? Mas era esse sentimento que eu tinha dessa roda da gente, que era isso, né? A gente, um sobrevivia porque o outro tinha... Não sei até porque sempre a ideia é assim, a Doralina e o Jair morreria antes, se tivesse que ser escolhido antes do Fernando. Eles eram do Comando Nacional, eles eram extremamente procurados, e também a satisfação e a alegria que tivemos depois da queda do Fernando,
da prisão do Fernando, a gente ter ido no ponto, no encontro do Fernando com a Doralina e ver que Fernando não foi àquele encontro. E que, portanto, a Doralina estava viva e Fernando estava preservado em sua ética. Né? O quanto ficamos contentes naquele momento. E não sabíamos que Fernando não voltaria mais. A gente acharia que um dia comemoraríamos com ele aquela resistência dele a não entregar a Dora. E a Dora, sempre que ela vem, que eu encontro a Dora, é uma emoção enorme. A Dora virou um pouco do Fernando.